tema que está escolhido pela casa hoje é o tema chamado confiança. É um detalhe interessante, porque você confiar em alguém, você ter plena confiança em alguém, é um desafio para todos nós, né? Normalmente você tem confiança quando você tem um pouco mais de conhecimento com a pessoa. Eu vou tecer aqui alguns comentários sobre a proposta de confiança, né? Confiança ela pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou comportamento do outro. Pode também ser entendido como a crença na probidade, na sinceridade de alguém. A confiança, ela sempre se refere a uma expectativa de um indivíduo, de uma instituição que atue de maneira esperada. Então, posso dar um exemplo aqui para vocês. Allan Kardec depositou toda a confiança possível nas respostas que os Espíritos lhe deram no Livro dos Espíritos. Por que ele conseguiu depositar esta confiança? Porque as respostas que vieram ante aos seus questionamentos não foi um ou dois irmãos do alto, espíritos de escola, que falaram: é assim que funciona, é assim que as coisas acontecem. Foram inúmeros. Então, ele ratificou as respostas, ora perguntadas por Kardec, inúmeras vezes, em várias partes do mundo. Então, a partir do momento em que você tem esse conhecimento, a partir do momento em que você entende que aquelas pessoas que estão no seu entorno têm conceitos parecidos com o seu, têm um conhecimento parecido com o seu, você passa a ter o que a gente chama um grau de confiança. Eu sei qual será o comportamento do fulano, ciclano ou beltrano. Na casa espírita, a gente observa isso com muita frequência. Por exemplo, nós temos o Departamento de Orientação e Entrevistas, onde você tem um grupo de pessoas que se prepararam para isso, estudaram para isso e estão lá atendendo as pessoas que estão passando em entrevista. Eu sei que, às vezes, as pessoas têm um apreço, uma estima, uma consideração por fulano, ciclano ou beltrano. Eu gostaria de passar na entrevista com o Aguinaldo, eu gostaria de passar na entrevista com a Tica, ou com quem quer que seja aí uma outra pessoa da sua preferência. E a casa, de um modo geral, procura evitar esse tipo de situação. Por quê? Primeiro, para que não haja um vício entre o entrevistado e aquele que está passando por uma entrevista. Segundo, todas as pessoas que são destinadas ao trabalho de ir para o depósito, ir fazer as entrevistas, são pessoas de toda a confiança da casa. Essas pessoas já estudaram um tempo razoável para que elas pudessem se assentar lá naquela sala e fazer o atendimento. Então, quer seja eu, Geraldo, que outras vezes também estou várias vezes estou na entrevista, eu, a Tica, Guinaldo, Roberval, Zizi, quaisquer destas pessoas são pessoas de confiança, do qual nós podemos sentar, conversar, passar ali aos nossos irmãos que estão nesse trabalho, executando as suas
as suas queixas, né? O que não está muito legal nesse momento, para que o nosso companheiro entrevistador possa fazer uma análise e passar aí o tratamento adequado. Então, isto chama-se confiança. Quando Allan Kardec compilou, fazia as perguntas aos espíritos, ele recebia as respostas e que elas estão aí gravadas nos livros dos espíritos, em toda a coleção da doutrina espírita, e essas respostas, elas vieram ratificadas. Não foi apenas 1, 2, 3 irmãos do alto que chegaram e falaram, isso é assim que acontece. Não. Muitas vezes, essas perguntas foram feitas repetidamente para que a ratificação viesse da melhor forma possível e Kardec tivesse a confiança, a certeza de que o que ele estava grafando, de o que ele estava registrando, fosse o melhor possível. Então, o que a gente pode dizer aqui sobre confiança, ela é entendida como um estado psicológico da intenção de aceitar a vulnerabilidade, a nossa vulnerabilidade. Porque em dado momento, nós estaremos vulneráveis. Quando eu procuro a assistência espiritual, alguma coisa me diz que eu estou vulnerável a alguma situação, muito provavelmente desconhecida. Então, esta vulnerabilidade, com base, que a gente chama aqui em crenças otimistas, a respeito das intenções e do comportamento do outro, pode ser entendida como probidade. A confiança refere-se à expectativa de um grupo, um indivíduo ou instituição atue de maneira esperada. É por isso que vocês estão aqui hoje, pela confiança que vocês têm na casa e na assistência. Mesmo que eu olhe para o lado direito e veja que está completamente vazio, eu tenho a confiança, eu tenho o conhecimento e a certeza que muitos dos meus irmãos desencarnados estão atentos àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo conversado. Então, trata-se de uma suspensão, olha que interessante, temporal da situação de incerteza acerca de eventos ou ações individuais grupais, que é o caso da Casa Espírita, ou fosse uma outra instituição, uma escola, um outro ambiente, da incerteza acerca de eventos, de ações individuais, grupais ou institucionais, mediante a previsibilidade dos eventos. A confiança, ela será mais ou menos reforçada em função do conhecimento entre duas pessoas. Então, ele é determinado pela capacidade que se tem de prever o comportamento uma da outra. Então, isso significa o quê? Que qualquer pessoa que faça parte de um grupo, como nós temos aqui no SEAC, um grupo de trabalhadores, e não importa a área que esses trabalhadores atuem, eles poderão estar atuando na área social, poderão estar atuando na área espiritual, que a partir do momento em que eles se agregaram à casa de luz, à casa de oração, eles tornam-se, por participar do grupo, como pessoas confiáveis, e confiáveis para aquele tipo de atividade. Então, por exemplo, você pode ter, a gente tem as pessoas que trabalham aqui na sopa fraterna, e essas pessoas, elas fazem eles têm alguns que estão na preparação e tem outros que estão servindo a sopa. A casa em si, como ela tem um grupo de voluntários, ela tem confiança que, por exemplo, hoje é domingo, mas amanhã, segunda-feira, muito provavelmente, às 7 da manhã,
já existirão pessoas aqui para a preparação dessa sopa. Isso significa o quê? É o grupo institucional, como eu estou dizendo aqui, deixa eu achar aqui para reforçar a minha proposta aqui, em função do conhecimento, o grupo de pessoas que é determinado com a capacidade de prever o comportamento. Então a casa, ela pode prever o comportamento de seus voluntários, porque ela tem um grau de confiança bastante grande naqueles que se apresentam ao trabalho. Então, uma outra situação também tem como base experiências passadas que corroboram no padrão esperado, valores compartilhados, percebidos como compatíveis. Ou seja, a expectativa nasce no seio de uma comunidade como o SEAC, como uma casa dessa, no comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em normas compartilhadas pelos membros da comunidade. Quando isso ocorre, eu tenho condições de prever o comportamento do outro em uma dada circunstância. Então, a confiança é a previsibilidade do comportamento. Então, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, quando somos obrigados a depositarmos confiança nas pessoas, e tem uma passagem na Bíblia que é interessante, eu vou comentar com vocês, mas é verdade, e na Bíblia está dizendo o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque a quebra de confiança, ela também pode acontecer. Quando é como se você quebrasse um cristal. Dificilmente você vai conseguir reconstruir uma peça de cristal. Uma vez quebrada a confiança, dificilmente você vai conseguir, de uma certa forma, a voltar a ter a confiança. Por quê? Quando a gente fala em vulnerabilidade, é naquele momento em que você está mais fragilizado, que você precisa depositar confiança em alguém e essa pessoa talvez pode romper com você. Então, a proposta, por exemplo, de confiança, ela precisa ser ratificada. Eu não posso adquirir confiança numa pessoa que eu não conheço. Eu posso ser apresentado e a pessoa pode até dizer o seguinte: não, é uma pessoa de confiança, você pode confiar. Mas se eu não tiver a minha experiência com esta pessoa, uma mínima experiência com essa pessoa, dificilmente eu vou depositar confiança da melhor forma possível, daquela que você pode falar: estou confortável nessa situação. Às vezes, até entre cônjuges, existe uma certa aridez em lidar com situações de confiança ou não. Então, deixa eu ver o que aqui eu trouxe mais aqui para vocês. Então, quando eu observo o comportamento, quando eu vejo que determinada pessoa, ela, vamos dizer assim, ela se parece comigo, se parece nos conceitos, se parece na cultura, tem mais ou menos os mesmos valores que eu tenho, aí sim eu posso depositar confiança nessa pessoa. Se ela não tiver os mesmos valores, se ela for uma pessoa, por exemplo, de uma cultura muito diferente da minha, se ela não versar sobre as coisas, vamos dizer assim, que eu normalmente gostaria, o que vai acontecer? Eu não consigo depositar confiança nessa pessoa. Então, quando a gente observa a confiança que Kardec depositou nas respostas que foram feitas, as respostas que foram dadas pelos espíritos, ele também teve todo o cuidado de observar que quantos diziam a mesma coisa.
a quantidade de pessoas, de espíritos de escola, que, embora fossem espíritos elevados, dessem respostas. Não foi uma resposta que ele pegou e falou: ah, tá bom, vou considerar isso aqui. Não, ele teve respostas de médiuns do mundo inteiro, e a partir do momento em que esta mediunidade utilizada com amor, utilizada em nome do Cristo, ela foi, vamos dizer assim, trazendo as respostas aceitáveis, cabíveis, porque às vezes pode ter condições que não cabem. Às vezes a pessoa pode falar: ainda não estou satisfeito com essa resposta. E aí, de uma certa forma, você fica, vamos dizer assim, reticente, não deposita toda a confiança naquela situação. Ao observar, esse comportamento, e a gente começa a observar também uma outra situação. Se a pessoa tem um comportamento parecido com o meu, tem os mesmos valores, claro, me é uma pessoa de confiança. Se essa pessoa é muito diferente, se essa pessoa tem valores muito diferentes, o que vai acontecer? Não é possível que eu tenha confiança nela. Eu não vou me sentir confortável em ter e depositar confiança nesta pessoa, ou naquela instituição, ou numa determinada num determinado ambiente que você, de uma certa forma, não fique tranquilo. Agora, quando a gente tem confiança plena, a gente também não negocia. É uma coisa interessante. Muito embora, quando a gente diz o seguinte: o indício de relações democráticas, igualitárias, quando você está numa negociação com alguém, o que acontece? É uma coisa tranquila, que você fala: não, eu posso negociar com essa pessoa, eu posso me sentir, a partir do momento que ele negocia comigo, eu estou numa situação igualitária nessa situação, e a partir de então eu me sinto absolutamente tranquilo. Entretanto, se tiver muita negociação, o que acontece? Nós perdemos a confiança na pessoa. Se nós tivermos que negociar muita coisa numa determinada situação, com uma determinada pessoa, nós chegamos naquela situação não exatamente de desconfiança, mas não depositamos a confiança. Por que isso? Porque quanto mais eu questiono, quanto mais eu passo a, vamos dizer, duvidar ou me sentir inseguro com aquela situação, naturalmente eu vou diminuindo o meu grau de confiança. Então eu posso dizer para vocês o seguinte: eu tive um amigo de muito tempo atrás, mas os valores dele eram muito diferentes dos meus valores de família, dos meus valores, vamos dizer assim, de religião e tudo mais. E a minha esposa sempre criticava muito o rapaz. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas os valores que ele tinha para a vida eram muito questionáveis. Então, o que acontece? Quando você tem esta situação de questionar demais como a pessoa age, naturalmente não tem como você depositar confiança. E isto, de fato, acontecia. Ela sempre falava comigo: esta pessoa não é de confiança. Muito embora ele nunca tenha me decepcionado, ela tinha razão. Ao longo do tempo, ele demonstrou ser uma pessoa com valores, vamos dizer assim, equivocados. E se ele tem valores equivocados perto dos meus valores de família, perto dos meus valores de probidade, os valores de religião e tudo mais, naturalmente fica muito difícil você depositar confiança numa situação como essa.
A gente tem aqui que, em direito, quando se fala o princípio da confiança, inclusive um princípio que foi desenvolvido em Portugal, numa obra de Carneiro de Frada. E no Brasil, por uma outra professora chamada Patrícia Cândido Alves Ferreira. Então ela diz o seguinte: há dois sentidos de confiança, que existe uma fé entre a boa fé, que é objetiva, e a boa fé subjetiva, de forma que existe uma proteção das expectativas legítimas de quem a pessoa está contratando. Imagine vocês vão, em algum momento, se vocês precisarem de um advogado, vocês vão contratar uma pessoa indicada, uma pessoa de confiança. E aquela pessoa, naturalmente, como funciona, né? Você passa uma procuração para ele e ele vai agir em seu nome com o propósito de, vamos dizer, cuidar dos seus interesses. Mas se você não tiver absoluta confiança, se você não conhecer esta pessoa, se você não se sentir confortável em que alguém haja por você, muito provavelmente, às vezes a pessoa diz, às vezes eu não tenho nem alternativa. A gente tem até uma piada que fala o seguinte: a partir do momento, já que eu estou no inferno, né, é melhor abraçar o capeta quando você contrata um advogado e talvez você não tenha a confiança nele. Mas isso não tem como acontecer, porque você só vai passar uma procuração, você só vai passar os teus direitos para que a pessoa possa agir por você a partir do momento que você tenha confiança. Se você não tiver uma confiança máxima, a recomendação é: não faça, procure alguém com que você se sinta um pouco mais confortável. E esses comportamentos, né, eles vão acontecendo, eles vão sendo observados ao longo do tempo. Você não simplesmente crê numa pessoa simplesmente porque você achou ela simpática, ela agradável, ela tem uma estima por você, então eu posso depositar confiança nessa pessoa. Não, é um laço muito mais forte. Então eu tenho também observado, na questão, por exemplo, religiosa, a gente observa a questão de Paulo de Tarso, né? Claro que eu tinha que falar nele, se eu não falasse nele eu não seria eu. Então, o apóstolo Paulo de Tarso, quando ele se encontra naquela passagem que todo mundo conhece, no momento em que ele tem um encontro com Jesus às portas de Damasco, e ele ouve o que nos traz a história, que ele estava indo para a perseguição de cristãos, indo com com seus soldados, indo com proteção, naturalmente, porque ele era um cara de uma certa importância, e a partir de então, ele tem esse encontro com Jesus. Quando ele tem esse encontro com Jesus, no deserto, que ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que acontece, né, com esta pessoa? Imaginem vocês o estado de vulnerabilidade em que ele se encontrou. Primeiro, porque ele, quando estava no seu entorno, os seus soldados, ele estava protegido. Então, a história nos traz que ele cai do cavalo, a partir de então vê o brilho da luz de Jesus e fica temporariamente cego. Então, esse episódio que ele fica temporariamente cego por causa da luz que tenha sido um pouco forte aos seus olhos, e também no deserto o sol também é muito forte, a luminosidade também deve ter corroborado para que esse tipo de coisa acontecesse. Quando ele ouve aquela voz, ele que tinha dúvidas sobre a existência de alguém como Jesus Cristo, que é como refere-se ao ressuscitado, ao crucificado, o que acontece?
é um momento em que ele está totalmente vulnerável. Primeiro, que ele estava protegido pelos seus soldados, deixou de ter essa proteção. Houve uma voz no deserto dizendo: por que me persegues? Aí o que acontece? Como ele era uma pessoa de muito conhecimento, vamos dizer, que a gente poderia dizer aqui, houve um despertar espiritual, para que ele percebesse que a figura de Jesus Cristo, que era tido como ressuscitado, e que ele não acreditava que alguém poderia ter ressuscitado, porque os judeus, eles não tinham conhecimento da reencarnação e usavam equivocadamente o nome de ressurreição. Então não é possível, a ciência nos provou que não é possível ressurgir no mesmo corpo, uma vez que este corpo já foi considerado como morto. Eu sei que algumas pessoas vão dizer: e o caso de Lázaro? O Lázaro não estava morto. O retorno de Lázaro à vida é um momento em que ele tinha uma doença desconhecida, e essa doença deixava a pessoa em estado de letargia, e por causa desta letargia, naturalmente, quando Jesus vai até o local onde o Lázaro teoricamente estaria enterrado, quando ele chama, há um despertar do seu próprio espírito e ele, vamos dizer assim, acorda. Que a questão certa é exatamente essa: ele acorda, ele tem um despertar, mas não que Jesus tenha, vamos dizer assim, revivido, se tenha dado nova vida a Lázaro. Ele não estava morto. A história tem vários livros que nos trazem essa condição. Quando a gente fala de Paulo de Tarso, às vezes eu me questionei bastante como foi possível, que Jesus confiasse tanto nesta pessoa chamada Paulo de Tarso. Então, se nós buscarmos o comportamento, a previsibilidade que nós podemos encontrar na figura do apóstolo Paulo de Tarso, ele era um homem que, vamos dizer, cultuava a figura de Deus, cultuava a figura do Criador, até o fanatismo. Porque, pela história que nos traz, ele começa a estudar a sua religião, que é o judaísmo, desde muito jovem, talvez aos 14 anos que ele começa a estudar a questão do judaísmo. Então, ao se tornar doutor da lei, ao se tornar uma pessoa de poderes, porque tinha poderes religiosos naquele momento, o que acontece, Você vai observar o seu comportamento e a previsibilidade. Então, quando Jesus de Nazaré, quando o nosso Mestre Jesus deposita confiança na figura de Paulo de Tarso, a gente tem o quê? Muitos livros nos trazem, ele foi o eleito, Mas não foi por acaso. Ele já era um homem da religião, já era um homem, vamos dizer assim, temente a Deus, que é como as pessoas se utilizavam naquele momento, e já era um homem muito ligado às coisas de Deus. Depois disso, nós vamos conhecer um pouquinho mais do apóstolo Paulo de Tarso, através do Atos dos Apóstolos, do qual Lucas vai escrevendo e vai nos trazendo mais informações. Só para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo de Tarso, a partir do momento que ele se junta à comunidade dos cristãos, e esse nome cristãos, ele aparece, ele surge na Grécia, que inicialmente eram os nazarenos, posteriormente passam a ser os cristãos, que eram os seguidores de Jesus Cristo. A partir do momento que ele se junta à comunidade dos cristãos, na Casa do Caminho e tudo mais, o que acontece? Cada vez mais é fortalecido um traço de confiança entre Jesus Cristo e o próprio apóstolo Paulo.
E é interessante a gente observar isso, porque em dado momento ele foi grande perseguidor dos cristãos. E posteriormente à sua conversão, posteriormente, quando ele passa por aquele estado de vulnerabilidade, que ele nunca esteve, vamos dizer assim, ele nunca esteve naquela posição de fragilidade, naquela posição onde ele teve que confiar em alguma coisa, e a única coisa que ele teve para confiar foram justamente as palavras de Jesus, quando vem o indício de que as palavras de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele tem um despertar que, de fato, Jesus de Nazaré é o que a gente chama o Filho de Deus. Ele começa a despertar as coisas que Jesus fazia, vamos dizer assim, os milagres que foram feitos, e que era de conhecimento de muita gente, inclusive dele mesmo, que somente se Deus estivesse com Paulo, somente se Deus estivesse com Jesus, poderia acontecer estas situações, vamos dizer assim, inesperadas. Ou seja, o próprio Paulo, em dado momento, diz que ele torna-se apóstolo por vocação e também a pedido de Deus, porque o seu encontro às portas de Damasco, o que acontece? Ele há a sua conversão, o que chama-se a sua súbita conversão, e essa conversão faz com que ele, vamos dizer assim, receba um voto de confiança por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos observando o seguinte: qual era o comportamento do Paulo que antecede ao encontro com Jesus? Era um homem das leis mosaicas, era um homem que tinha pleno conhecimento de Deus, era um homem que cultuava a Deus, e a partir de então ele começa vai conhecer os trabalhos que eram feitos pelos cristãos e reconhece que aquele trabalho era um trabalho realmente de luz e de amor. Conhecemos o Paulo pelo Atos dos Apóstolos e também pelas suas cartas. Só para vocês terem uma ideia, Paulo de Tarso, na sua pregação, e quando eu digo a sua pregação, é todo o seu ato apostólico, não só no Atos dos Apóstolos, como também nas suas cartas, nas suas epístolas, que são inúmeras, se não me falha a memória, são 14. A partir daquilo que ele escreve, nós temos como conhecer o seu comportamento e prever o que poderia vir do apóstolo Paulo. Então, na pesquisa que eu fiz, nas suas cartas, no seu momento apostólico, quando ele faz as suas pregações, ele menciona o nome de Deus nestas cartas, nestas epístolas, mais de 500 vezes. Então vocês imaginem o que é cultuar o nome de Deus, o Criador, mais de 500 vezes. E o nome, o segundo nome, o único depois de Jesus, que ele vem cultuando também, o nome de Jesus Cristo. 380 vezes ele repete o nome de Jesus Cristo. E quando a gente repete o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o ambiente se ilumina. Todas as vezes em que você faz uma pregação, toda vez que nós estamos, inclusive, eu já assisti a muitas palestras, e muitas vezes eu observo que alguns colegas, eu não sei se por inibição ou talvez o texto que estão trabalhando, não surge o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todas as vezes que nós estamos aqui mencionando o nome de nosso Senhor, o nome de Jesus Cristo, naturalmente as luzes brilham mais. Naturalmente os anjos do Senhor aplaudem, porque Ele é a nossa referência, Ele é o nosso instrutor,
E os seus ensinamentos, os ensinamentos provenientes de Jesus, são ensinamentos universais, não são temporais, não são passageiros, são ensinamentos em que, olha essa pessoa aqui. É o Aguinaldo que está lá, né? Vou ficar quieto. Então, esta proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, essa proposta da confiança depositada em Paulo, essa proposta, ela vem ao longo do tempo e ao longo do espaço. Quando diz, Paulo é o vaso eleito, que é muito comum a gente observar esse termo, o vaso, né? O vaso escolhido, só de curiosidade, para se fazer um vaso, para que o oleiro faça um vaso, ele precisa, olha só, olha o trabalho, olha só, existem 150 tipos de barro para você fazer um vaso, para que o oleiro consiga trabalhar. E para você fazer um barro, para você fazer um vaso, somente 8 tipos de barro servem para você fazer o vaso. Então você imagina, Paulo foi escolhido, também houve essa escolha, vamos dizer assim, por parte do alto. Ele foi escolhido para levar o conhecimento e o evangelho a todos os confins da terra naquele momento, porque ele estava preparado para isso. O próprio Jesus disse, esse é o eleito. Mas ele foi eleito por quê? Porque ele já era um homem que conhecia exatamente a Deus, era um homem que cultuava a Deus, e nas suas pregações o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo foi sempre extremamente cultuado. Embora as escrituras aí, os livros, tragam que Paulo ainda não houve a conversão, vamos dizer assim, do povo judeu, mas ele conseguiu naturalmente colocar a figura do apóstolo Paulo como estrela de primeira grandeza. Alguns livros nos trazem dizendo o seguinte, que o apóstolo Paulo, pelo trabalho que foi feito, é muito superior a alguns anjos e arcanjos, anjos do Senhor, que esses anjos são os nossos irmãos que nos ajudam, que nos intuem e que seriam aí os nossos, vamos dizer assim, os nossos protetores. Então, como o tio Guina já colocou a musiquinha, nós vamos obrigados aqui a encerrar o nosso encontro de luz, o nosso encontro de amor, ratificando novamente, meus amigos, todos que vocês aqui estão podem ter plena confiança, que é o nosso tema de hoje, nas obras de Kardec, no ensinamento que vamos encontrando em toda a codificação e em tudo aquilo que estamos aprendendo dentro da casa espírita. Eu sei que algumas pessoas, depois que nós modificamos o modelo do passe, ficaram aí um pouquinho desconfiadas, como quem diz, será mesmo que essas coisas estão acontecendo do jeito que nós esperávamos? Podem ter absoluta certeza, porque o alto, os nossos irmãos da espiritualidade, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento que a gente, vem nos ensinando, vem nos ratificando que o modelo de atendimento desta casa de luz, desta casa de amor, é o modelo, vamos dizer assim, apropriado para os dias de hoje. E que todos nós, enquanto eu estou aqui falando com vocês, tenho certeza que todos, eu tenho certeza absoluta, todos foram atendidos pela espiritualidade, todos receberam o passe harmonioso, todos podem depositar a máxima confiança nessa casa de luz, nessa casa de amor, porque Jesus está sempre conosco. Eu já disse outras vezes, as nossas paredes, teto e piso estão saturadas do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus é para todos, encarnados e desencarnados. Então vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade, a oportunidade que nos trouxe,
de mais uma vez falarmos aí da nossa confiança na casa, nossa confiança em Jesus, a confiança no apóstolo Paulo, e ele é, como alguns dizem, estrela de primeira grandeza, porque ele foi, no início, uma pessoa de muita confiança, tanta confiança que gozou a confiança de Jesus. E não só aqui, como eu estou falando com vocês, mas eu tenho certeza e confio plenamente que em todos os ambientes cristãos, hoje, mais ou menos próximo desse horário, muitas igrejas, muitas escolas de fé estão repetindo a mesma coisa. Então vamos encerrando, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade que esteve aqui nos amparando, que a gente possa retornar aos nossos lares, favorecidos pelas bênçãos amorosas e fraternas que foram depositadas em nós, enquanto eu aqui falava a vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser.